Boa tarde! Estamos ao vivo aqui no Instagram. Hoje eu vou falar com você sobre 3 passos para não sabotar a sua vida. Enquanto o pessoal vai conectando, eu vou conectar também no Facebook, que a gente vai ficar ao vivo aqui no Insta e ao vivo no Facebook também. Vou conectar no Face enquanto o pessoal vai chegando. Vamos lá. Oi, Gra! Boa tarde, pessoal do Facebook. Pronto, agora a gente tá ao vivo no Insta e no Face. Deixa eu só compartilhar a live no Facebook. Dá para vocês compartilharem no Face e no Insta. Tem um aviãozinho aqui, aí a mão aperta aqui embaixo. É só você colocar o aviãozinho e selecionar o nome da pessoa. Dá para você enviar, então vamos compartilhar. Hoje eu vou ensinar aqui 3 passos para você não sabotar a sua vida. A gente sabota a nossa vida muitas vezes inconscientemente, né? Porque ninguém quer ferrar com a própria vida, mas a gente acaba se sabotando. Então hoje eu vou ajudar você, pronto, já compartilhei. Vou ajudar você a parar de se sabotar através desses 3 passos para poder lidar com tudo isso, principalmente nesse momento, né? Que a gente tá vivendo nesse período de quarentena, a gente tende a se sabotar ainda mais, né? Porque sai daquela rotina que a gente está acostumado, daquela realidade que a gente está acostumado a lidar e começa uma nova realidade. E aí o que o cérebro faz? Por proteção, acaba sabotando a gente e não fazendo aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente faz sentido. Então vamos lá, tô dando um oizinho aqui para todo mundo, pessoal conectando no Face também. Eu ia falar boa noite, tô acostumada a fazer live à noite. Boa tarde, Maria, Isa, Patrícia, Candies, Giovana. Boa tarde para todo mundo que tá conectando, gente. Bom, vou falar aqui então sobre 3 passos para não sabotar a sua vida, mas antes de explicar esses 3 passos, a pessoa tá perdida com tempo, com número, tá uma beleza. Antes de falar sobre esses 3 passos, eu quero explicar para você o que é autossabotagem. Porque mais importante do que saber como fazer, quais passos seguir, é você entender o que está acontecendo, né? Você identificar o que é a autossabotagem. Porque geralmente a gente toma a autossabotagem como sendo algo nosso, e na verdade não é. Foi uma proteção e na vida adulta acaba atrapalhando. Bom, vou explicar aqui para vocês como que funciona essa questão da autossabotagem. Quando a gente era criança, quando você era criança, a gente vai vivenciando vários momentos e para a criança tudo tem uma proporção muito maior do que para nós adultos, né? Porque quando a gente é adulto, a gente já tem experiência, já viveu determinadas situações e consegue ter um discernimento maior de tudo que a gente vive, né? Oi, Rê! Boa tarde, meninas! E na fase de criança, já não, né? Quando a gente é criança, eu gosto de dar o exemplo que é como se a gente fosse uma folha em branco. Então, imagina uma sulfite, um A4 em branco. Então, cada risco, né? Quando a gente tem uma folha ou aquela parede, imagina aquela parede impecável. Vem e faz um risco, aquilo já chama atenção, porque tá em branco. Se é aquela parede que já tá suja, tá com marca de pata de cachorro, marca de bola, marca não sei o quê, um risco já não vai fazer tanta diferença. E a mesma coisa, as emoções, as experiências que a gente vive quando criança. Então, de acordo com o que foi experienciado lá na infância, o nosso corpo, a nossa mente acha uma forma de proteger a gente para aquele momento, só que na fase adulta, aquela proteção toma uma proporção muito grande e acaba sabotando a gente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, quem teve mãe ou pai, ou os dois, super protetores, não coloca a mão aí, não faz isso aqui, vai cair, vai machucar e tararara. Naquele momento a criança aprende a não fazer algumas coisas. Tô dando um exemplo bem básico e de uma forma mais forte, assim, né, pra vocês entenderem. Quando eu falo sobre mapeamento comportamental também, eu sempre falo no auge, assim, no máximo, pra ficar mais fácil pra assimilar, tá? Então, teve uma mãe super protetora. Naquele momento que essa criança era só uma criança, isso era ótimo
porque, por exemplo, ela não colocava o dedo na tomada, ela não saía correndo pra rua, ela não conversava com estranhos. Só que isso, se não trabalhado e dependendo da forma que essa criança interpretou, causa impactos na vida adulta. Por exemplo, essa criança especificamente de pais superprotetores, desse exemplo que eu dei, vai ser um adulto com uma ansiedade muito grande, que vê perigo em tudo. Então, conquistou uma promoção no trabalho, tem uma viagem, ao invés de comemorar, não, fica naquela ansiedade, esperando em que momento algo ruim vai acontecer. Então aquela pessoa fica sempre alerta, porque aprendeu lá atrás a se proteger e quando cresceu, essa proteção tomou uma forma muito grande. Então o que acontece? Como que funciona essa autossabotagem? É como se quando você nasceu, vamos imaginar uma cebola. Então você nasceu, a gente é o miolinho da cebola. Vai passando a vida, o decorrer dos anos, a gente vai criando camadas. Então, tive uma conquista, tive decepção, passei medos, feridas emocionais, fiz uma viagem, vão criando camadas. A autossabotagem é uma dessas camadas, é uma coisa que não faz parte de você, mas que a gente pega meio que de bichinho de estimação. Só que é uma coisa que demanda uma energia muito grande, né? Porque é como se você estivesse jogando a sua energia fora, ao invés de investir ela para algo positivo. Vou dar o exemplo do mar. É como se você estivesse no mar, lá no fundo, quisesse ir pro raso, mas estivesse nadando contra a correnteza. Isso é autossabotagem. Eu tô fazendo um esforço por algo que poderia ser muito mais fácil. Então, antes de eu falar os 3 passos para vocês, eu vou dar alguns exemplos de sabotadores. Não vou entrar em todos, a gente tem 10 tipos de sabotadores. Existe uma sessão específica dentro do processo de coaching, ou ela realizada avulsa também, que tem uma ferramenta que traz quais são os seus maiores sabotadores, e a gente trabalha em cima disso. E para eu falar sobre os 10, hoje a gente ficaria pelo menos umas 2 horas nessa live. Então vou dar alguns exemplos de tipo de pensamentos que a autossabotagem faz com você, para você ir identificando, porque esse é um passo muito importante. Você identificar e já tornar esse sabotador como uma segunda pessoa, já tirar isso não é meu, foi um pensamento que eu aprendi, mas agora eu posso ressignificar e tomar um novo sentido para minha vida. Vou dar alguns exemplos de pensamentos sem detalhar cada sabotador. Pessoas que buscam ser perfeitas, que vai fazer entrevista e falar qual o seu defeito, sou perfeccionista. Se é perfeccionista mesmo, está falando aquilo de verdade, o que o perfeccionismo faz? Eu nunca consigo fazer nada, porque nunca tá perfeito o suficiente. Se eu nunca faço, nunca fica perfeito, eu vivo com frustração. É um tipo de autossabotagem. Outro, esse que eu comentei, que deu exemplo de criança e do adulto, de ver, eu vejo perigo em tudo, qualquer coisa que acontece, por mais positiva que seja, eu fico procurando algo ruim, fico esperando algo ruim acontecer. Existem pessoas que se sabotam, que são as pessoas que têm dificuldade de falar não. Então eu quero agradar todo mundo, eu quero fazer tudo por todo mundo, só que eu não faço nada por mim, eu não consigo falar não pra ninguém, eu tenho até vontade, mas gente, falar não parece que prende aqui, eu não consigo. É outro tipo de autossabotagem, a necessidade de agradar todo mundo. Eu não vou entrar a fundo o que isso é consequência do quê, porque sempre tem uma consequência. Eu vou dar um exemplo do falar não, por exemplo. Geralmente, pessoas que têm muita dificuldade de falar não estão com o amor próprio abalado. Então, se eu agrado todo mundo, pelo menos eu recebo uma migalhinha de amor, já que nem eu olho pra mim e me cuido, tá? É um dos exemplos. Mais exemplos de autossabotagem. Eu me critico muito, eu me cobro demais, ou eu cobro demais e vejo o erro demais nas pessoas. Então são várias coisas que a gente se sabota no dia a dia, de não acreditar em si, de achar que precisa ser perfeito o tempo todo, principalmente nós mulheres, né, temos essa tendência de querer ser melhor em tudo, né? Eu quero ser perfeita como mãe, como esposa, como funcionária, como tudo, e não é assim, ninguém é perfeito, né? A gente só consegue conquistar as coisas, aprender coisas novas errando, como quando a gente aprendeu a andar, né? A gente começou a aprender a andar caindo no chão e levantando, indo lá e tentando dar um passinho, e levantando, indo lá, tentando dar um passinho, e isso vale pra vida. Mas todos esses pensamentos, então, me fala se tá dando pra entender.
Todos esses pensamentos que atrapalham a sua vida são autossabotagem, e a maior parte deles está ligada às suas feridas emocionais, que isso a gente vai falar em outra live dessa semana, se não me engano, na quinta-feira, que a gente vai falar de uma ferida emocional específica, porque cada ser humano é único. Aqui nas lives eu trago o macro para vocês conseguirem aplicar no dia a dia, mas é claro que para ter algo mais pontual, para falar, ó, é isso que está acontecendo com você. Peraí, deixa eu tomar um golinho de água. É necessário ter uma sessão, é necessário realmente ter um atendimento, porque aí é algo personalizado, entendendo a sua essência, entendendo o que aconteceu com você. Bom, vamos lá. Deu para entender então o que é autossabotagem, para a gente poder ver os 3 passos para cuidar dessa autossabotagem, para parar de sabotar a sua vida. Se você, conforme eu fui falando, já identificou alguns tipos de pensamento que te sabotam, seja cuidar de todo mundo, se deixar para segundo plano, seja ser perfeccionista, seja começar a fazer um monte de coisa e nunca conseguir terminar, seja ficar se cobrando muito, independente do tipo de autossabotagem que você identificou. Se você já identificou, pegue e anota, marque em algum lugar para você trazer para consciência. Isso já ajuda muito, porque aí a partir do momento que você vê que tá vindo esse tipo de pensamento, você já fala, não, não é bem assim, isso é minha autossabotagem, chega pra lá e deixa eu fazer o que eu quero. E falando em deixa eu fazer o que eu quero, é aí que a gente vai entrar no primeiro passo para você não sabotar a sua vida. O que é importante para você não se sabotar? Você ter muito claro o seu propósito de vida, aquilo que é importante para você. Muitas pessoas acham que propósito de vida é a gente fazer algo que vai salvar a humanidade. Por exemplo, nossa, eu vou conseguir a cura para o coronavírus agora, esse é o meu propósito de vida. Mas não, gente, o propósito de vida de cada um é aquilo que te completa, é aquilo que agrega a você, é aquilo que você faz de melhor no mundo, é aquilo que através dos seus talentos você consegue também receber o seu dinheiro, ou não necessariamente focado, oi Paulo, não necessariamente focado na carreira também. O seu propósito de vida pode ser relacionado a ajudar uma ONG, a ser mãe, tem vários tipos de propósito de vida. Mas você ter claro o seu propósito, ter claro os seus sonhos, isso ajuda muito a acabar com a autossabotagem. Isso vem muito do autoconhecimento, de você entender quem você é, de você entender como você funciona, se você gosta mais de gente, se você gosta mais de relatório, se você olha mais para os detalhes, se você é aquela pessoa que olha mais para resultados, que está dentro do mapeamento comportamental, que a gente fala um outro dia aqui, porque é muita informação, também tem uma sessão específica disso. Mas é importante você ter muito claro o seu propósito de vida, quem você é e os seus sonhos. Porque a partir do momento que você tem esse propósito, não necessariamente um propósito de vida, vamos tirar, porque às vezes assusta essa palavra, mas um propósito para você acordar todos os dias. Isso vai te ajudar a não se sabotar. O que é legal fazer, que eu aprendi com o Jerônimo Temer, que é um dos meus mentores? Você ter vários propósitos. Então, um propósito para você, um propósito para as pessoas que você ama e um propósito para o mundo, por exemplo. Porque muitas vezes um propósito, já vou dar exemplos aqui, que te faz levantar da cama, que faz você não se sabotar num dia, pode não servir no outro. Não é todo dia que a gente acorda, vamos fazer as coisas, não é. Então é importante você ter propósitos, sonhos, metas, objetivos na sua vida, e quanto mais forte eles forem, melhor, porque é mais difícil de você sabotar. Exemplos de propósito. Eu quero um propósito para mim. Pode ser, por exemplo, um propósito material. Eu quero um iPhone 11. Eu quero trocar de carro, eu quero, sei lá, não vou fazer propaganda, eu quero tal carro, eu quero uma casa maior, eu quero fazer todo ano uma viagem internacional. Então você pode focar, por exemplo, nesses propósitos materiais para te fazer levantar, para não sabotar, falando, não, isso aqui eu não tô a fim de fazer, mas eu vou fazer a viagem para você focar. Pode não ser relacionado, e pode ter dias que você levante, que você tá se sabotando tanto, que o material não seja suficiente. E que aí você pensa,
Nossa, hoje eu vou levantar porque eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, porque eu quero tirar o sorriso daquela pessoa, porque eu quero ver minha família feliz. Então você colocando objetivos e vários propósitos para você com relação a você e principalmente com relação a quem você ama, que ajuda a gente a levantar, vai ajudar você a não se sabotar. Tem algo que é muito legal para quem é mais visual. Eu sou uma pessoa totalmente visual. Eu sou aquela que eu faço meus atendimentos, a pessoa vai me contando algumas coisas, principalmente na hipnose, né? Que em transe eu vou perguntando e vou guiando a pessoa. Quem tá em transe e vai conversando, eu já crio toda uma imagem na minha cabeça. O que você tá vendo nesse momento, não sei o que. A pessoa vai descrevendo, eu vou criando a imagem. Eu sou muito visual. Então, se você também de alguém chegar, contar a história, nossa, aconteceu tal coisa comigo, e você já querer imaginar tudo, já vir uma imagem na sua mente, uma coisa que você pode fazer para te ajudar com relação ao propósito, aos seus sonhos, é um negócio chamado quadro dos sonhos. Então você pegar um quadro ou pegar uma cartolina mesmo. Eu tenho um que eu fiz alguns anos atrás que não é um quadro, é um porta-retrato. Não vou conseguir pegar agora, senão vou bagunçar tudo aqui. Mas o que você pode fazer? Ou desenhar, ou pegar revistas, ou imprimir daquilo que você quer. Então eu quero trocar de carro, imprime ou recorta o carro que você quer, a casa que você quer, a família e monta esse quadro. É minha meta para 2020. E aí todos os dias você vai ter contato com aquilo que você sonha. Isso vai te ajudar, vai te motivar, vai te ajudar a querer fazer mais, porque você vai olhar e falar, nossa, o carro. Ai, gente, tô trabalhando home office em casa. Ai, meu Deus, a quarentena, não sei o quê. Ai, minha viagem, não, vamos fazer. O que eu posso fazer, né? Porque às vezes a gente fica na quarentena, a gente começa a se sabotar e, ai, meu Deus, será que não dá pra fazer online? Eu gosto muito de dar os exemplos do que eu tô fazendo. Eu ia fazer algumas palestras presenciais. Com a questão do coronavírus, eu mudei pra online. Amanhã eu vou fazer palestra online, na quinta eu vou fazer palestra online e tá tudo bem. Então, mas por quê? Porque eu olho pro meu propósito, me agarro nele e falo, tá bom, tem um obstáculo aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou deixar ele me derrubar ou vou usar ele de degrau para dar o próximo passo? Aí eu me agarro no meu propósito e vou. Então, se para você faz mais sentido ter esse quadro dos sonhos, faça. Então, um dos passos para você parar de sabotar sua vida é você ter muito claro os seus propósitos. Aquele propósito inabalável que faz você continuar quando a maioria das pessoas pararia. Porque a maioria das pessoas que não conseguem chegar onde elas querem é porque elas pararam antes do momento, é porque elas desistiram, porque elas se sabotaram de alguma forma, porque deixaram os seus sonhos de lado para cuidar do outro, porque ficaram agarrados muitas vezes no vitimismo, por N motivos, porque nunca estava perfeito. Tem gente que tem sonhos lindos no papel, lá dentro da gaveta, mas que nunca está perfeito para colocar em ação. Então tem o seu propósito, isso vai ser um combustível gigantesco para você, para não se sabotar, porque aí imagina que o seu cérebro é como se fosse um jardim. E os sabotadores é como se fosse a praga, os bichinhos, as coisas que vão dando ali no jardim. Então, imagina que se você estiver ali agarrado com o seu propósito, com aquilo que você quer, com as suas metas, então, eu fiz um quadro, eu tenho a foto do carro, da casa, da empresa, de tudo que eu quero. Você vai tirando essas pragas, não deixarem essas pragas invadir. Por quê? Eu tô protegendo o meu cérebro e não deixando a minha autossabotagem acabar com os meus sonhos, tá bom? Então a gente falou do primeiro passo e para isso é importante você se conhecer, entender quem você é para ter o melhor discernimento possível dos seus sonhos, porque eu vejo muito, já vi muito dentro dos meus processos, a pessoa, principalmente no coaching, porque na hipnose a gente trabalha questões emocionais, que é mais profundo, mas no coaching a pessoa chega com uma meta. A hora que a gente começa a trabalhar essa questão da autossabotagem, do mapeamento comportamental, a pessoa entende como é o perfil dela e como ela funciona, ela fala, nossa, essa meta não tem nada a ver comigo, vamos ajustar. Então é importante você se conhecer para realmente ir no caminho certo, não chegar lá na frente e falar, putz, me frustrou. Então tenha muito claro o seu propósito para te ajudar, para você agarrar nele e falar, não, hoje eu vou levantar porque eu quero uma casa maior. Hoje eu vou levantar porque eu quero dar mais qualidade de vida para minha família. Hoje eu vou levantar porque eu quero fazer a diferença no mundo. Então tenha vários propósitos ou o quadro dos sonhos, tá bom? Segundo passo,
lista do porquê você quer isso. Então, você fez os seus sonhos, você fez tem o seu propósito, colocou o quadro dos sonhos, mas é importante você entender o porquê. Porque o que acontece? É como se você estivesse blindando o seu cérebro contra a autossabotagem. Então, quanto mais motivo, mais força tiver o que você quer, melhor é. Então, coloquei o carro, a casa, a empresa, a viagem, tal, a qualidade de vida, as pessoas que eu quero mudar no mundo, as doações que eu quero fazer, independente das suas vontades, o porquê você quer cada coisa. Eu quero trocar por tal carro, porque eu viajo muito, dessa forma fica mais confortável. Eu quero ter mais tempo com a minha família. Faça uma lista, então pegue os seus sonhos e coloque o porquê, porque você vai estar trazendo mais ainda para sua consciência e dando mais força para o seu lado positivo, para não deixar o lado negativo, tudo aquilo que muitas vezes te feriu lá na infância e te sabota hoje, acabarem com seus sonhos. Percebe que quanto mais... Eu fui apoiar aqui, o braço escorregou. Percebe que quanto mais consistência... Não sei se... Acho que é consistência a mesma palavra. Consistência tiver aquilo que você quiser, você tem claro, e você lista o porquê, vai ser muito mais difícil de te derrubar. Nossa, hoje eu não tô afim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu terminei meu trabalho, acho que era meia-noite e pouco, quase uma hora, que eu fiz até stories, né? Tava em atendimento, depois fui fazer algumas atividades, programar post, planejar lives e não sei o que. Tive uma reunião, aí fiz um último atendimento de hipnoterapia, depois tive uma reunião de um grupo que eu sou staff. Terminou meia-noite e pouco, levantei hoje cedo, acordei, tava com um pouco de dor. Aí eu poderia optar por, eu não vou fazer nada, vou cancelar atendimento, não vou fazer live, não sei o que. Eu poderia deixar a autossabotagem falar mais alto, falar, nossa, hoje eu vou ficar de cama, ai meu Deus, eu tô com dor, ai como eu sofrida, eu não descansei. Mas não, o meu propósito é muito maior que isso, eu não tô sentindo mais nada, pra mim tá tudo ótimo. O meu propósito é muito maior do que o cansaço, do que qualquer coisa. Eu não tô falando que a gente tem que se matar, claro que não. Mas a gente tem que ter algo mais forte do que a nossa sabotagem. Porque se eu cancelar atendimento, se eu não viesse fazer a live, ia chegar no fim do dia e ia estar sentindo o quê? Frustração. E todos os dias eu acordo e penso, eu quero sentir orgulho do que eu fiz ou frustração pelo que eu não fiz. Todos os dias eu decido sentir orgulho. É claro que tem dias que são mais difíceis, mas eu me apego nisso que eu tô falando pra vocês, de ter a clareza e de ter o porquê de cada coisa. Isso ajuda muito. É por isso que eu sempre falo que o autoconhecimento, a gente ser seguro de si, entender o que passa aqui dentro, é essencial para tudo, para qualquer área, para qualquer coisa na nossa vida. E o último passo para você parar de se sabotar na sua vida é a questão da autoconfiança. Que é a autoconfiança, né? A gente ouve muito falar, mas muitas vezes não entende o real sentido e a real importância disso. A autoconfiança é você acreditar em você, é você acreditar em quem você é, acreditar na sua capacidade. A autoconfiança é você não deixar nenhum sabotador te atrapalhar. É você falar assim, não, eu consigo, eu vou lá e vou fazer e pronto. Isso que é você ter autoconfiança. Deixa eu dar... Oi, Ângela, tudo bem? A Henri, a Pati, a Mari, Lua, boa tarde, gente. Tô aqui empolgada, eu só vi o tchauzinho da Ângela. É bonitinha. Então, vamos lá. A autoconfiança, ela é muito importante. Às vezes o pessoal começa a colocar a palavra na moda. Teve uma vez que eu vi uma pessoa colocar no Face assim, peguei ranço de quem escreve gratidão. Por quê? Muitas vezes não entende o porquê, e porque muitas vezes as pessoas usam a palavra torta e a direito sem entender o real motivo e o porquê daquilo, né? Gratidão é tão lindo, mas eu não vou entrar nisso, porque gratidão vai muito além da gente falar, vai da gente sentir. Não é gratidão, não, a gratidão é algo que é muito, muito forte, em outro momento a gente fala sobre isso. E a autoconfiança também, tem se falado muito, eu vejo o pessoal postar autoconfiança e não sei o que, mas o que é? É você acreditar em você, é você não deixar que os seus pensamentos te atrapalhem, você acreditar na sua capacidade, acreditar no seu potencial e não deixar
qualquer palavrinha que muitas vezes as pessoas falam, ou um WhatsApp que eu entendi de um jeito errado já me magoou. Não, se você tá bem e acredita em você mesmo, não é isso que vai te derrubar. Não é esse momento, por exemplo, de pandemia que vai derrubar você, porque você acredita que você pode, você consegue fazer mais. O controle da vida de cada um de nós tá na nossa mão. E o que eu vejo muito é que, assim, tem muitas pessoas que estão assustadas, tem gente que tá tendo crise de ansiedade, que tá tendo crise de pânico. Por quê? Porque tava acostumado ao controle da vida ficar lá jogado e ficar no piloto automático. E aí, a hora que eu saio do piloto automático e vejo minha vida, meu Deus, o que eu faço com isso? O que acontece? A autoconfiança tava ali abalada. Eu tava no piloto automático, porque é muito mais fácil, né? A gente fica ali todo dia a mesma coisa, é muito mais fácil, né? Não exige muito da gente. Então, a autoconfiança é você realmente acreditar em quem você é, acima de tudo. Giovana, eu já leio, tá? Acima de tudo, você entender como você funciona, entender as suas vitórias, uma coisa que ajuda muito a trabalhar a autoconfiança, né? Claro que sem aprofundar, porque para aprofundar precisa de um tratamento, precisa de um processo em cima disso, mas é você listar, sempre lembrar dos elogios que muitas vezes você recebe e não sabe receber, né? Você fala, não sabe falar um gratidão, um obrigado, você fala, obrigada, mas... e dá uma justificativa para aquilo sem receber o elogio. Então, você lembrar das suas qualidades, do que você já recebeu de elogios das pessoas, do que as pessoas falam de positivo sobre você, do que você já conquistou, do que você já superou, daqueles dias que você achava que nunca ia conseguir passar por aquilo e conseguiu. Isso ajuda muito a manter a autoconfiança e não deixar a vozinha interior, que são os sabotadores, afetarem. Deixa eu ver, Giovana. Como ter autoconfiança nas decisões... Eu vou ler em voz baixa enquanto eu vou tomando água. Vou ler de novo, eu li em voz baixa, agora vou ler em voz alta, o pessoal do Facebook também vê. Como ter autoconfiança nas decisões que vão direcionando a realização dos sonhos quando você no passado tomou uma decisão, mas talvez tenha errado, entre aspas, pois não se sentiu bem com a realização de determinada meta. Giovana, é natural a gente errar, a gente se cobrar e achar que errou. Uma pessoa que nunca errou na vida, ela nunca tentou na vida, né? Eu, quando cometo alguma coisa errada, eu procuro olhar, e isso é uma das técnicas também para trabalhar a questão da autoconfiança, falar que bom, eu tô mais perto de acertar. Eu me permiti me desafiar, porque se a gente tá se sabotando tanto, a gente não consegue nem errar, porque não consegue dar esse passo de fazer diferente, né? No caso da minha profissão, por exemplo, de mudar uma palestra que era presencial para online, é um risco. Pode dar errado? Pode, mas pode dar muito certo. E se der alguma coisa errada, eu vou falar, olha que bom, aprendi a fazer melhor. Live, vou fazer live de hoje até sexta. Pode ser que aconteça alguma coisa, que caia a internet? Pode, mas eu estou tentando. Então, não se culpe, independente de você ter tomado decisão errada. A gente toma várias decisões, mas naquele momento foi a melhor decisão que você poderia ter tomado. Lá atrás, no momento que você tomou essa decisão, você não tinha a cabeça que você tem hoje. É importante muito nessas questões, foi legal essa questão que a Giovana comentou, fiquei até arrepiada, que tá muito ligada à autoconfiança. A gente se culpa muito por algo que a gente fez ou deixou de fazer no passado, ou um passado muito passado, ou um passado próximo. Eu poderia ter feito desse jeito, eu poderia... Não, gente, não tem que se culpar. Tem que aprender e lembrar que naquele momento você fez o melhor que você poderia fazer. Que aquilo serviu para você crescer hoje, para você ser uma pessoa ainda melhor, para você trazer a experiência que você tem hoje. Então, se tem alguém aqui que tem essa questão, né, que nem a Giovana trouxe, muito legal, eu errei no passado em alguma meta, fiz uma escolha errada, é você trabalhar o auto-perdão. Eu vou ver se eu trago para vocês, programar uma live pra gente fazer. Tem uma técnica que a gente consegue trabalhar o amor próprio e o auto-perdão, e é muito legal. Ou a gente faz um grupo fechado, porque é importante as pessoas estarem bem conectadas.
mas é você se perdoar. Se você quiser, faz até uma cartinha pra você de eu me perdoo, naquele momento eu fiz o melhor que eu podia, sabe, pra desabafar, pra tirar esse lixo emocional, e depois pica ou queima, já vai ajudar muito. Mas é algo que ajuda, foi muito importante isso que a Giovana trouxe, que ajuda muito a autoconfiança. Muitas vezes a gente tá com a autoconfiança abalada porque não se culpa pelo que fez lá atrás. Gente, se eu olhar algumas coisas que eu fiz lá atrás, com a cabeça que eu tenho hoje, eu jamais faria. E tá tudo bem. Foi o jeito que eu aprendi a chegar onde eu tô hoje. E pode ser que daqui a 5 anos eu fale, nossa, Suzana, por que você fez aquilo? E tá tudo bem. A gente vai aprendendo. O ser humano, nós estamos aqui para evoluir. E eu acredito muito que essa pandemia, tudo isso que tá acontecendo é sim pra nossa evolução, pra gente olhar e falar, nossa, em março de 2020, em abril de 2020 eu construí algo incrível e eu tava com tanto medo. Então, trabalhem muito o auto-perdão, se perdoem, porque a gente tem muita mania de se cobrar, de se culpar, e tá tudo bem. Cada coisa que a gente fez, o que importa é como a gente vai fazer daqui pra frente. E uma outra coisa que eu vejo que é muito forte, que abala a autoconfiança, é a questão do merecimento. Muitas pessoas, por N situações que viveram, que eu vejo cada dia uma situação diferente, principalmente na hipnose, que eu brinco que a cabeça das pessoas é uma caixinha de surpresa, cada um traz um tipo de informação diferente dentro do tratamento, mas é a gente se sentir merecedor de ser feliz. Muitas pessoas... Isso, o Ho'oponopono é ótimo, é isso mesmo. A técnica que eu comentei é como se é uma parte do Ho'oponopono com um complemento de outras técnicas que ajuda, mas é ótimo o Ho'oponopono sim, Giovana. É a questão do merecimento que eu tava falando, né? Muitas pessoas se acomodam e falam, é isso aqui, a vida não pode ser mais que isso, porque não se sentem merecedoras de algo melhor. Mas todos nós merecemos. Então, a partir do momento que você se valorizar, que fizer essas 3 coisas, esses 3 passos que eu comentei com você, de ter um propósito, de ter seus sonhos muito claros, de entender o porquê você quer cada um deles e de acreditar em você, você vai se sentir merecedor. Uma coisa está muito amarrada com a outra. Isso pode ser pro positivo, que a partir do momento que eu me cuido, tudo flui, fica mais fácil. E a partir do momento que eu também não quero, tudo cai. Então, a escolha tá na sua mão, né? De o que eu vou querer. Deixa eu colocar aqui para caber a mão no celular também. Ter autoconfiança, acreditar em mim, conquistar meus sonhos, ou sentir que eu não mereço nada e levar a vida e daqui 10 anos continuar do mesmo jeito ou daí para pior. A decisão é de cada um. Sim, todos nós temos a autossabotagem. Muitas pessoas me perguntam quando vão fazer essa sessão para exterminar os sabotadores, tanto dentro do processo quanto avulso, tipo, nossa, Suzana, mas todo mundo tem. Todo mundo tem, porque teve uma coisa ou outra que a nossa criança interpretou de alguma forma, independente da infância ter sido traumático ou não, para aquela criança aquilo marcou, e isso cresce na mesma proporção na fase adulta. O que acontece no mundo são escolhas. Então, hoje, quem tá aqui ouvindo, tem a opção de pegar um papel e começar a fazer a partir do momento que acabar a live, e tem a opção de falar, nossa, que legal o que eu ouvi, deixar pra lá. Tudo são escolhas. Então, a escolha agora tá nas suas mãos, de você começar a tirar essa camada, né, da autossabotagem, ou falar, nossa, tô na quarentena, tá tudo dando errado, e deixa pra lá. Então a opção agora tá nas suas mãos, de começar agora e fazer, ou de deixar mais uma vez para depois, esperar passar a quarentena, depois esperar passar o final do ano e depois o carnaval e por aí vai. A hora que a gente vê, já passou 10, 20, 30 anos. Então eu espero que você entre em ação, que você pegue agora, aproveite esse momento. Eu vejo muito que a quarentena é um momento pra gente cuidar da nossa casa mais importante, que é o que tá aqui dentro de nós. Então veja os seus sonhos, é o que vai te dar forças para levantar todos os dias e para conquistar aquilo que você quer. A Diva falou, pensamento positivo só funciona se colocarmos ele em ação. É isso mesmo, é a gente reforçar todos os dias para o nosso cérebro. Tem gente que às vezes fala, eu fiz um dia. Quantos anos você fez do outro? Então não existe passe de mágica. Claro que existem formas mais rápidas,
da gente conseguir trabalhar, por exemplo, no caso da hipnose, trabalhar no subconsciente, mas não é de um dia para o outro, não é fazer assim. Então, a pessoa precisa querer. Eu falo isso com todo mundo quando vai começar a fazer algum trabalho comigo. Eu falo, ó, eu vou vir aqui, eu vou me dar 100, 200% dentro da sessão, mas eu quero que a pessoa também faça isso, porque não tem como eu fazer por ela, é de cada um. A Giovana falou, se uma pessoa não tiver clareza de um sonho profissional exatamente por não saber direito do que gosta, aí é importante, Giovana, fazer uma sessão para você entender como é o seu mapeamento comportamental, para ver o que tipos de profissões agregam para você. O autoconhecimento é essencial para a gente entender. Existem várias pessoas. Eu sou uma delas que fiz faculdade de algo que hoje me ajuda, claro, para o meu negócio, porque eu fiz administração, mas que naquele momento pode ser que eu não tenha tomado a melhor decisão do mundo. Por quê? Porque eu não tinha autoconhecimento naquela época e não tinha isso tão disseminado, não tinha as redes sociais, a oportunidade que tem hoje. Então hoje existem oportunidades, e tem uma sessão, se você quiser depois, você me chama, específica, que é do mapeamento comportamental, que traz um relatório com mais de 20 páginas, as profissões que com o seu perfil se adapta melhor, que vai te completar mais, porque eu ouço muitas pessoas falando, qualquer pessoa dá certo em qualquer coisa. Não é, cada um nasceu para ser exatamente quem precisa ser. É claro que dá para fazer, mas existe um esforço tão grande que não é necessário. Eu, por exemplo, amo trabalhar com gente. Se precisar eu faço relatório? Faço. Só que demanda um esforço maior, porque isso não é algo que é nato meu, que é um talento meu, é algo que eu consigo fazer. Consegue entender como fica muito mais fácil quando a gente é direcionado para aquilo que a gente gosta, para quem a gente realmente é? Porque aí eu trabalho na minha essência. Eu não preciso criar uma nova camada e começar a trabalhar com isso. E a gente fica muito mais autoconfiante quando a gente trabalha com o que a gente acredita, quando a gente entende. Eu, a partir do momento que eu me conheci, várias fichas de tudo que eu fazia na minha vida foram caindo, e hoje é muito mais fácil para eu, por exemplo, tomar decisões, para eu fazer minhas coisas, porque eu tenho muito claro o que eu quero, o que me faz bem, onde está, por exemplo, a minha ferida emocional, para eu não ter. Eu já cheguei, por exemplo, por conta da minha ferida emocional, de eu não ter conhecimento, brigar com pessoas que eu amava muito, e era só minha ferida emocional que estava aberta. Então é muito importante essa questão do autoconhecimento. A Diva perguntou, isso é devido aos temperamentos, Suzana? A palavra não seria temperamentos. Como que funciona? Eu trabalho com duas frentes. Eu trabalho com mapeamento comportamental. É um assessment, é uma ferramenta que é usada pela maioria das grandes empresas, já tem anos e anos de estudo, e tem no mundo inteiro, que traz como é o seu perfil comportamental. Então você já nasce com um perfil, esse perfil comportamental te traz alguns tipos de temperamentos. Então uma pessoa que tem algumas que têm tendência para ter uma irritabilidade maior, tem alguns tipos de perfis que não são muito... não gostam muito de pressão. Então traz como a pessoa funciona, como tá a autoconfiança dela, como é a questão de liderança, o que motiva, o que desmotiva. Então traz como é você na sua essência, antes de qualquer camada da cebola ter vindo, como você é puramente, vamos dizer assim. E existe um outro trabalho que eu faço, que é a análise corporal. O que é a análise corporal? Através da forma do seu corpo, então do formato do seu rosto, dos seus olhos, da sua boca, do tronco, de cada desenho. Às vezes até um olho que é um pouquinho mais desfocado que o outro, a boca que dá um sorrisinho, um puxãozinho um pouco mais para cá, traz informações de feridas emocionais que ocorreram durante a sua infância e que têm impactos hoje na sua vida, e como sua mente funciona, como é a sua história. Então você nasce com um perfil, tanto é que tem, por exemplo, bebês dentro da barriga da mãe que chuta, muda a alimentação, muda toda a rotina da mãe. Tem bebês que são tranquilos, se mexem, mas não é. Por quê? Porque já tem um perfil comportamental naquele momento. E o formato do corpo, ele vai se dando, fala pra mim se tá claro, gente.
Tô aproveitando, vão perguntando de qualquer assunto de desenvolvimento humano que eu vou respondendo, tá? Aqui dos 3 passos eu já comentei, se vocês tiverem dúvida, pergunta, que aí eu vou respondendo tudo. Ou então a questão da análise corporal, como que funciona? Então tem o seu perfil, que é o que as empresas usam para poder fazer processo seletivo, então para colocar quem gosta de olhar detalhes, para olhar detalhes, quem gosta de gente, para trabalhar com gente, quem gosta de planejar, para trabalhar com planejamento, para cada um tá na área certa. E dentro do processo eu uso isso para cada pessoa se conhecer, saber como lidar nas suas relações, saber como lidar na sua carreira, entender o porquê algumas coisas te incomodam ou não. A análise corporal, ela traz essas informações, mas ela traz muito relacionado ao emocional. Dá para saber também a questão da profissão, porque eu entendo como sua mente funciona, mas através do desenho do seu corpo, dá para entender onde tá essas feridas emocionais. A Fran perguntou, essas feridas podem ser traumas também? É isso, Fran. Vou explicar um pouquinho aqui da análise corporal para vocês entenderem. Gente, eu amo esse assunto. Se vocês ficarem perguntando até 10 horas da noite, eu fico de boa. Como que funciona as feridas emocionais e que dá o formato do corpo, né? Que vocês devem estar pensando, nossa, Su, que loucura! Não, o que você passou na infância explica porque você tem facilidade para engordar, dificuldade para emagrecer, dificuldade para engordar, porque você é mais chorão, porque você guarda tudo e não consegue colocar para fora, porque você tem uns ciúmes muito grande, porque você tem dedo podre para relacionamentos, porque sempre fica em dúvida na carreira, traz todo esse tipo de informação. Por quê? Desde quando a gente tava... A Diva falou dos temperamentos, que o dela é melancólica e precisa lutar muito para algumas áreas. Isso tem muito a ver com autossabotagem também, viu, Diva? Que é importante olhar. Deixa eu falar da análise corporal, que pode ser que faça um pouquinho de sentido para você também. Como que funciona essas feridas emocionais? Como elas são formadas? Desde quando você tava na barriga da sua mãe, né? Você era um feto, ainda não tinha nascido. Até em torno dos seus 5, 6 anos de idade, que a gente chama da primeira infância, é um momento que seu corpo está passando por um processo chamado mielinização, que estão sendo criados neurotransmissores, que estão sendo criados caminhos no seu cérebro. Então imagina que no nosso cérebro, quando a gente está lá ainda dentro da barriga da nossa mãe, tá tudo gramado, não tem nenhum caminhozinho pra gente ir. E quando a gente é criança, o corpo vai criando um monte de coisa, então ele cria caminho. E aí ele vai vendo, de acordo com o que você viveu, que caminho você passou mais, e o que você não usou, cresce a grama e acabou, que é chamado de poda neural. Então meu cérebro faz um limpa naquilo que eu não uso. E no momento que tem essa poda, vai dando o formato do corpo pra gente se proteger de acordo com aquilo que aconteceu na nossa infância. Então, existem pessoas, por exemplo, que são as pessoas que têm dificuldade para engordar e que nunca vão engordar mesmo, não tem jeito. São aquelas pessoas bem magrinhas com os ossinhos pontudinhos, em que a mãe passou nervoso, alguma questão na gestação, isso acabou afetando e trazendo ferida emocional para aquele bebê. Então, se esse momento foi o mais traumático para essa criança, vai ser um adulto com dificuldade de engordar e um adulto que tem um medo muito grande de ser rejeitado, então traz com ele essa ferida emocional. Depois a gente passa, a criança nasceu, se tem alguma questão também no parto, pode trazer alguns traços, a gente tem todos eles, misturadinho, mas sempre onde a ferida emocional tá maior, é onde dá o principal formato do seu corpo. Eu, por exemplo, a gestação da minha mãe de mim foi tranquila, só que no parto precisaram me tirar rápido, porque eu tava tendo já dificuldade para respirar. Então, eu tenho traços, para quem é analista corporal, tem algumas informações aqui no meu olho que trazem essa marca desse momento traumático que foi para mim o meu nascimento. Só que não é minha principal ferida emocional. Eu tenho o traço, a forma que eu vejo o mundo está relacionada a isso, mas não é onde pega principalmente. É claro que se a pessoa não tá bem, ela não se cuida, vai abrindo uma ferida emocional atrás da outra. Depois vem o momento da amamentação, que pode gerar algum tipo de ferida emocional para a criança. Eu não vou falar todo, senão vai ficar cansativo, que é a ferida emocional que eu vou falar na quinta-feira, que é a ferida emocional do abandono. Fura para você, se você ainda tá vendo, é muito legal porque são as pessoas que têm dificuldade para emagrecer. Tem 2 traços específicos, 2 feridas emocionais específicas que trazem consigo a dificuldade de emagrecer por conta da ferida emocional.
Então na quinta eu vou falar sobre uma delas, que traz dificuldade de emagrecer, um medo muito grande de ser abandonada, aquele vazio aqui dentro que parece que nada preenche. Então ótimo. Então é legal se vocês conseguirem acompanhar. Antes da palestra na quinta eu vou fazer essa live falando sobre isso. Então, a Fran tinha perguntado da ferida emocional. A ferida emocional não necessariamente, que às vezes as pessoas ouvem ferida emocional, precisa ser algo muito traumático. Existem sim, por exemplo, falando de mulheres. Gente, quando eu comecei a atender, fazer análise corporal, que já dá pra ver algumas coisas, e trabalhar com a hipnose, eu vi a quantidade de mulheres nesse mundo que já sofreram algum tipo de abuso na infância. E abuso não é o ato em si, né? O abuso pode ser de várias formas. Então, a ferida emocional não precisa ser necessariamente um abuso, não precisa ser necessariamente a criança ser espancada. A ferida emocional, como eu falei, pode ser a mãe que passou nervoso na gestação, pode ser um bebê que estava chorando porque alguma coisa estava incomodando, a mãe foi lá e deu leite, não era aquilo que o bebê queria, o bebê se sentiu abandonado. Pode ser um elogio que foi feito e a criança interpretou de outra forma. Ou, claro, podem ser coisas bem mais fortes da interpretação de cada um, mas dentro da análise corporal a gente consegue ver. Mas não necessariamente precisa ser algo muito grande. O que acontece com a gente é o seguinte, a gente abre, vou dar um exemplo meu. A gente abre uma das minhas feridas emocionais, é a que eu vou falar na quinta-feira, que é do abandono, que é da fase da amamentação. Então eu tinha essa ferida emocional comigo, que estava guardadinha. Foi na fase da amamentação, era bebê, e geralmente essa ferida emocional é de crianças que mamaram muito, mamãe na mamadeira até 5 anos de idade. Aí, o que aconteceu? Eu tinha já essa ferida emocional aberta. Quando eu fiz 5 anos, minha mãe me colocou no prezinho, porque tinha que ir, né? Tava na idade. Com certeza, na época, ela me explicou tudo, por quê, que eu ia ver os amiguinhos, tarará. E ela me deixava lá, precisava ir pra casa, porque ela não podia ficar lá comigo. Eu chorava todo santo dia até vomitar. Descobri um tempo atrás que né, mãe, não sei se minha mãe tá vendo, que a professora nunca nem tinha contado pra ela que eu chegava a vomitar, ela só sabia que eu chorava. E o que aconteceu naquele momento? Eu tinha a ferida emocional de quando eu era bebê. Naquele momento que minha mãe me deixou na escola, porque eu precisava, voltou, essa ferida emocional ficou mais forte, porque eu senti mais uma vez que minha mãe estava me abandonando. Então é como se fosse um machucadinho assim, que eu já tinha, que minha criança enxergava o mundo daquele jeito, e ele aumentou por conta disso que eu vivi. Aí cresci, teve uma amizade que me decepcionou, senti que ela me abandonou. Vai aumentando essa ferida emocional. Então, muitas vezes ela pode começar bem pequenininha. Só que se ela não é cuidada, ela vai criando uma proporção tão grande que aí atrapalha muito a vida, né? Nesse caso do abandono, por exemplo, tem a questão da bariátrica, né? Que a pessoa vai tentando preencher o vazio com comida e acaba precisando fazer algum tipo de intervenção, né? Existem mulheres também que sofreram algum tipo de abuso, muitas vezes para esconder o corpo, ou que entendeu que o homem não presta para esconder o corpo, inconscientemente acaba engordando. Mas são às vezes pequenas coisinhas que foram sendo reforçadas e depois na nossa vida adulta acaba atrapalhando. Seja eu não deixando as pessoas se aproximarem de mim, seja eu tendo um ciúmes muito forte, seja eu tendo dúvidas nas decisões que eu vou tomar, seja eu não me amando e não valorizando e procurando migalhas de amor, seja eu não conseguindo colocar minhas ideias em prática porque eu tenho medo das pessoas me rejeitarem. Então a gente vai criando, às vezes, de um negócio pequenininho que vai sendo reforçado e vai tomando uma proporção muito grande. Isso causa um impacto muito grande na vida adulta. Às vezes não necessariamente, um trauma, mas muitas vezes a gente vai olhar, existem pessoas, por exemplo, que já passaram comigo no processo de coaching, porque eu comecei a trabalhar de gestora de uma área, e eu preciso ver, porque tá sendo difícil para mim. Quando a gente foi fazer a análise corporal, foi identificar uma questão dela com a mãe, que ela tinha um medo muito grande de ser abandonada e que ela aprendeu que ela precisava ser perfeita em tudo e que naquele momento ela estava sendo desafiada. Então não necessariamente a pessoa está com depressão e não sei o que, não. Às vezes afeta até na gestão da sua equipe, no seu... a Fran está aqui acompanhando dos seus alunos, do pessoal no emagrecimento, de não seguir a rotina.
A Fran perguntou: com autoconhecimento conseguimos curar essas feridas? Fran, não só o autoconhecimento, é um processo, né? Então existe a análise corporal. Muitas vezes só com essa sessão a pessoa já entende e já vai caminhando sozinha. Então existe, tá mesmo, Grazi, sua análise corporal tá chegando, me manda as fotos, viu? Não esquece. Então o autoconhecimento ajuda a você entender como começou, onde está sua ferida, e a partir disso caminhar. Em alguns casos é necessário o acompanhamento, porque muitas vezes a gente, por mais que a gente tenha a clareza da ferida, às vezes até assusta, porque às vezes sua ferida emocional sempre tá relacionada ou à mãe ou ao pai, ou a imagem que as pessoas têm de Deus, porque tem muito pai, que tem muita mãe que fala Deus castiga, Deus não sei o que cria uma imagem de Deus que não necessariamente é real. E aí vai da crença de cada um. Mas muitas vezes você vai olhar a sua ferida e tá relacionado a alguém que você ama muito. E tá tudo bem, você só precisa cuidar dela. Então às vezes a pessoa fala, nossa, entendi, preciso de um tempinho para digerir, mas eu vou precisar de ajuda para lidar com isso, porque o caminho fica muito mais fácil. Mas a gente consegue sim cuidar e trabalhar para que essas feridas emocionais não atrapalhem nossa vida. Porque a hora que você começa a entender, é um negócio que é surreal, que você às vezes até hoje eu paro pra pensar, eu lembro de algumas coisas, eu falo, putz, eu tava com a ferida emocional aberta, não tanto, eu tenho duas, dependendo do que a gente vivenciou, a gente tem duas assim meio gêmeas, eu tenho duas praticamente gêmeas, e eu comecei a lembrar, por exemplo, nem sei se minha irmã tá aqui, a Yara, de uma vez que eu quebrei o pau com ela por um ciúmes tão grande que eu tinha, e hoje eu entendo que minha ferida emocional estava aberta e eu entendia que ela estava me trocando, mas que ela não estava, entendeu? Então é legal porque melhora muito os relacionamentos que a gente tem com as outras pessoas, porque a gente consegue entender. Então hoje eu entendo porque naquele momento eu senti que ela estava me trocando e como que ela podia fazer aquilo comigo e não estava acontecendo nada disso. A gente consegue ver as questões no trabalho, em tudo fica tudo muito mais claro, é muito mais fácil de lidar e até de falar pro outro. Tem uma pessoa, a gente deu uma pausinha no tratamento dela, que a hipnose eu faço online também, mas ela optou por fazer o presencial, então a gente deu uma pausa, que eu fiz a análise corporal dela, que dentro do tratamento de hipnose é a primeira sessão que eu faço. Ela entendeu como ela funcionava, que ela era uma pessoa que precisava conversar, que tem gente que gosta mais de carinho e tem gente que não gosta muito de ser tocado, então é importante alinhar isso. Acabou a sessão, ela foi pra casa dela, chegou, conversou com o marido dela, falou, olha, é isso, isso, isso e isso. E aí ele entendeu e ficou muito melhor pra eles dois, porque ele entendeu as necessidades dela. Eu falei, manda uma foto dele pra eu bater o olho só pra ter uma noção, porque na análise a gente olha cada detalhe. E ficou mais fácil o relacionamento. Então, são em várias áreas da nossa vida. Pra orientar e identificar o sonho. Peraí, deixa eu ler da Giovana. Gente, ficou clara a questão da ferida emocional? Vocês têm mais alguma dúvida com relação a isso? Análise corporal, a questão da autossabotagem? Vai mandando aqui. Até a live é até 1 hora, né? Então a gente tem mais uns 10 minutinhos, senão o Instagram derruba. Para precisão do sonho, análise para identificar o sonho, análise comportamental, porque eu gostaria de fazer tudo coaching, hipnose, mas não tenho condições ainda. Giovana, é importante entender essa questão sua dos sonhos, tá? Porque muitas vezes a gente não consegue identificar os sonhos porque a gente tá tão machucado que a gente não se permite nem sonhar. Então, é importante a gente entender, tá? Peraí que eu já continuo. A Angélica falou, gostaria de fazer essa sessão de hipnose. A Angélica é muito transformadora. Se você quiser, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu sei que tem muita gente que tá com dúvida, que quer conhecer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou liberar 3 vagas gratuitas para quem quiser fazer uma sessão de clareza. O que é essa sessão de clareza? Para eu entender o que está acontecendo com você nesse momento e te direcionar o melhor caminho. É claro que a gente precisa, e isso tem os ganhos indiretos, é isso mesmo. É claro que a gente precisa de um processo, de um tratamento, mas quem tiver interesse, assim que terminar a live, não agora, que vai terminar daqui 5 minutos, me manda um direct. Tem 3 vagas então de presente para fazer uma sessão de clareza comigo, pra gente entender
e ver que direcionamento tomar, tá bom? Aí você manda, tá, Giovana? A gente marca, que aí eu entendo pra poder direcionar como fazer. Sol, depois manda essas 3 vagas, a gente vai falar tanto de hipnose quanto do coaching, eu vou tirar dúvidas, fazer tudo certinho, tá? E a Leila falou a questão dos ganhos indiretos. Tem 5 minutinhos, vou falar bem rápido então, gente. Tem sim os ganhos indiretos que ela trouxe. Hoje não vai dar pra gente entrar porque são muitos detalhes, mas pra tudo, falando da questão da autossabotagem, até quando a gente se sabota, a gente tem ganhos. Que muitas vezes a gente não se dá conta, mas pra tudo, qualquer coisa que você esteja nesse momento ferrando sua vida, passando por algo que você não gosta, você está tendo um ganho por trás disso sim. O Sol manda também, gente, tem 3 vagas, então quem mandar primeiro a gente agenda e bate um papo, tá? Como que acontece a questão dos ganhos indiretos? Vou dar um exemplo bem prático, senão vai cair, o Insta cai em 1 hora a live. Os ganhos indiretos são assim, vamos supor a pessoa que tem dificuldade de dizer não. Eu tenho dificuldade de dizer não, eu quero agradar todo mundo, eu quero cuidar de todo mundo, meu Deus, eu não olho pra mim, que ganho que eu tô tendo nisso, Suzana? Você pode estar tendo o ganho de ser reconhecido, de ser olhado, de receber um amor que muitas vezes você pode não ter recebido. Então, até quando parece que tudo tá ruim, você tá ganhando algo por trás disso sim. Então, por isso que é importante a gente se cuidar, a gente entender para ter a clareza de, nossa, eu tô ferrando minha vida e ver se o meu desejo, o que eu quero, consegue suprir esse ganho que eu tô tendo para ferrar minha vida, porque é muito difícil. Pode parecer bobo, mas é muito difícil a gente tomar essa decisão, porque às vezes a gente tem que deixar de fazer coisas que a gente passou muitos anos fazendo e não percebeu o quanto aquilo fazia mal pra gente. Gente, pra finalizar então, 3 vagas de presente para os 3 primeiros que me chamarem no direct, a gente já agenda. E eu vou fazer o seguinte, como eu vi que vocês trouxeram muitas coisas legais, eu vou deixar uma caixinha depois para vocês mandarem dúvidas que ainda ficaram ou coisas que vocês querem que eu fale na próxima live, que aí a gente vai retomando essa semana toda, às 5h05 vai ter live, tá bom? O que é importante agora? Pegar os 3 passos que eu falei da autossabotagem, cuidar. Se quiser se entender, ver a questão que eu falei de ferida emocional, tudo, assiste a live de hoje. Se você conhece alguém que tá passando, não tá conseguindo lidar muito bem com essa quarentena, ou que você vê que precisa se cuidar, olhar mais pra si, parar de se sabotar. Sabe quando a gente tem amor por aquela pessoa que fala, gente, eu quero que ela saia disso, pega depois o aviãozinho, encaminha a live pra ela, porque a gente tem que compartilhar coisas positivas. E além de tudo, né, tem muitas pessoas que acham que, palestra é motivacional, né? Por exemplo, gente, palestra não é motivacional, pelo menos a que eu faço. São ferramentas e técnicas para cada pessoa conseguir lidar. Não é falar, você consegue, você pode? Não, não é isso. Pega seus sonhos, lista, faz isso, isso, isso. É assim que funciona, não é só falando palavras bonitas e tudo, porque a gente precisa não só saber o que, mas saber como fazer. E é isso que eu gosto de trazer aqui para vocês. Então, corram para garantir a vaga de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E depois manda o feedback. Gente, quem gostou, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um coraçãozinho, vocês printam, compartilha no Stories e me marca, que depois eu vou compartilhar no meu também. Vamos lá? Printou? Isso, muito bom. Gratidão, se cuidem, se olhem com amor. E lembre que tudo isso que a gente está passando está servindo para a gente tirar, desligar a chavinha do piloto automático e olhar pra gente com muito mais carinho, tá? Aproveitem esse momento para refletir, entrem em ação, sigam os 3 passos, se cuidem com muito, muito amor. Beijo grande e amanhã peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar os comentários para printar. Pronto, desativei. Pode printar agora de novo. Isso, aí vocês me marcam lá que eu vou compartilhar também. Amanhã 5h05 tem live de novo. Beijo no coração e uma ótima terça pra você.